Antes de tudo, eu gostaria de orar. Senhor Deus, te louvamos por mais essa manhã, que o Senhor venha me usar para a glória do teu nome, Senhor. Venha falar, venha nos alertar e nos mostrar o caminho da tua verdade mais uma vez nessa manhã. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações e o teu nome venha a ser glorificado mais uma vez. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, na última aula a gente pôde ver, primeiramente, uma definição. Pode ir passando bem rápido aí, Júnior. A gente viu uma definição sobre cosmovisão, o que é cosmovisão, né? E nós vimos as diversas cosmovisões que existem no mundo. Nós vimos que existem diversas cosmovisões no mundo e começamos a trabalhar algumas. Mas antes disso, a gente primeiro estabeleceu a nossa, que é que nós cremos, né? A cosmovisão cristã, que é o teísmo bíblico. E pode ir mais devagar aí, Júnior. E a partir desse ponto, nós vimos três características principais do teísmo, que nós usamos como ponto de partida para trabalhar sobre as heresias, que foi sobre o Deus Criador, o Deus Triuno e o Deus que é transcendente e imanente. Nós vimos como essas filosofias, esses pensamentos heréticos são totalmente contrários e ferem esses pilares. Bom, então a gente viu um pouco sobre o ateísmo, que é a negação de Deus, né? A gente viu alguns tipos de ateísmo, né? O ateísmo tradicional, mitológico, o ateísmo prático. Depois a gente partiu para o panteísmo, que pode ser resumido na frase Deus é tudo e tudo é Deus. Nós vimos os problemas que essa visão traz em relação à divindade e à visão do homem. Depois nós vimos, pode passar, o politeísmo, né? A afirmação da existência de vários deuses, e o deísmo, que a palavra-chave para diferenciar o deísmo do teísmo é interferência. O deísmo vai afirmar que Deus não interfere na sua criação, né? Apenas criou-a como um relojoeiro que dá corda ao relógio e deixa ele funcionando por conta própria. E a tentativa foi sempre de trazer para perto esse tipo de visão, porque por mais que nós não tenhamos uma religião próxima de nós, organizada, que abraça esse tipo de filosofia, nós temos no coração do homem implicitamente os princípios de cada um dessas heresias. Então nós vimos que, por mais que eu não seja um ateu, não afirme ser um ateu, eu posso correr o risco de cair no ateísmo prático, de viver como se Deus não existisse, e que é totalmente comum hoje a gente ver. Nós vimos que, por mais que não seja comum as pessoas afirmarem que são deuses, né, como o panteísmo afirma, nós vimos que as pessoas elas agem como se fossem Deus, né? Há sempre uma tentativa de usurpar o trono de Deus e de viver como se elas que mandassem, governassem no mundo. Nós vimos também no politeísmo que, por mais que não afirmemos que creamos em vários deuses, a nossa sociedade está cheia de ídolos, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o dinheiro, os bens materiais, os sonhos se tornam deuses. Então, nós temos o politeísmo também perto de nós. E o deísmo, a questão da interferência, nós também vemos claramente isso, que as pessoas, por mais que elas tenham uma resistência, elas têm uma resistência em relação ao ateísmo, né? Até porque a gente viu que o ateísmo ele chega a ser até um pouco irracional, né? Você tem que ter muita fé para ser ateu. Então, por mais que as pessoas não abracem o absurdo do ateísmo, elas vão afirmar que Deus existe, mas que não interfere. Então aí a gente cai no relativismo, eu vivo como eu quiser. Porque se eu não sei o que Deus quer, se eu não tenho um Deus que interfere e que se interessa por como a sua criação vive, por como a sua criação se comporta, então eu simplesmente posso viver da forma que eu quiser. Então, hoje nós vamos continuar vendo algumas heresias a mais, outros pensamentos, né? Hoje nós vamos focar em os quatro últimos, que é o gnosticismo, o agnosticismo, o materialismo e o humanismo. Então, vamos lá. Gnosticismo. Vamos lá. O termo grego gnosis significa saber, conhecer. O gnóstico dedica-se à busca de um conhecimento elevado, por meio do qual o indivíduo, supostamente sem qualquer influência, independente de qualquer pessoa ou obra expiatória, pode alcançar a salvação. O gnosticismo ele foi um dos pensamentos heréticos que mais ameaçou a igreja no seu início. Nos 3 primeiros séculos da igreja, os pais da igreja, os apóstolos, combateram muito o gnosticismo.
nós vamos ver algumas cartas, como a de João e a do apóstolo Paulo para a igreja de Colossenses, que claramente vai contra os pensamentos gnósticos. Só que nessa época o gnosticismo ainda estava dando os primeiros passos. Ele começou a se fundamentar mais e a se organizar como uma religião pouco tempo depois. E aí os pais da igreja combateram muito e lutaram muito contra esse tipo de pensamento. O gnosticismo, ele vai dizer que a salvação ela é alcançada através de uma experiência íntima e pessoal, através de uma revelação, de um conhecimento secreto que é dado a cada um. É por isso que os gnósticos eles vão se sentir superiores às outras pessoas, porque eles vão se sentir privilegiados, detentores de um conhecimento especial do qual as outras pessoas não possuem. É uma filosofia dualista, pois eles acreditavam que a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Então, tudo que a gente vê no mundo material não presta, é ruim, é maligno, mas o mundo espiritual é que é bom. E, então, desse modo, a salvação ela tinha que ser adquirida, libertando a alma, que é boa, que está dentro de nós, o nosso espírito ele tinha que ser liberto do nosso corpo. O corpo era visto como uma prisão, um enclausuramento do espírito, da alma. E essa salvação ia ser conseguida justamente através desse conhecimento secreto e oculto, da gnosis. O resultado dessa crença, desse tipo de pensamento, enxergar o mundo material como mal e o mundo espiritual como bom, dividia os gnósticos em dois grupos. O primeiro grupo eram os ascéticos. Então eles partiam desse princípio. Se a matéria é má, se o corpo é mau, então o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso reprimir o corpo. Eu preciso me castrar, eu preciso me castrar das alegrias, me privar dos prazeres, e eu preciso ser rígido e duro contra o meu corpo. E nós vemos os indícios disso em várias religiões, que eles se mutilam, se maltratam, eles são rígidos, se abstêm de tudo que existe para poder preservar, né, essa santidade, porque o corpo é mau. Provavelmente há indícios de que esse tipo de pensamento estava circulando sobre a igreja de Colossos. E olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Quero que alguém abra e leia para mim Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23. Olha aí, muito claro. Paulo está combatendo, né, esse tipo de pensamento que tem surgido porque muitos estavam chegando e querendo proibir, né, os judeus de fazerem determinadas coisas que não eram ilícitas, mas que em nome de um ascetismo, né, de uma privação exagerada, eles estavam incentivando os judeus nesse sentido. Você observa que esse tipo de pensamento, essa dureza contra o corpo, Paulo vai afirmar claramente de que isso não ajuda no combate contra o pecado. Ele tem uma aparência de santidade, ele parece ser algo santo, algo puro, né? Porque você vê, né, a pessoa sendo rígida contra o próprio corpo, a pessoa se privando dos prazeres, a pessoa se excluindo do mundo, parece ser santo, parece ser sábio, mas na verdade ele diz que isso é apenas tradição humana, vã filosofia, isso é inútil ao combate contra o pecado. Ainda hoje, nós vemos muitos cristãos dentro da igreja evangélica com um pensamento ascético, com esse tipo de pensamento dualista, né, que acha que a matéria é mal, que o corpo é mal, e por isso, nessa tentativa, em nome de uma suposta santidade, ele vai ser rígido e vai ser duro contra o próprio corpo, proibindo coisas que o próprio Deus não proíbe. Só que proibir coisas que Deus não proíbe não faz de ninguém mais santo, mas faz dele tão herético quanto aquele que desproíbe algo que é explicitamente proibido na Bíblia. Então, proibir o que Deus não proíbe é herético.
Você vai ver em 1 Timóteo 4, 1, 4. Eu gostaria que alguém abrisse para mim, por favor. 4, versículo 1 ao 4. Até o versículo 4. Isso. Muito bom. Muito clara a passagem. E você vê que em Gênesis, sempre quando Deus criava algo, ele dizia que isso era muito bom. A criação de Deus, ela era muito boa. E por mais que o pecado venha e deturpe, a criação de Deus ainda é muito boa. Ainda nós vemos vestígios da graça, que chamamos de graça comum de Deus, sobre todo o mundo. Observe que Paulo, ele chama esses homens que ensinam essas coisas que a palavra de Deus não ensina, essas doutrinas de demônios. Então, observe, chamar de mal o que Deus diz que é bom é diabólico, é demoníaco. Chamar de mal aquilo que Deus diz que é bom é diabólico. Da mesma forma que chamar de bom o que Deus diz que é mal. Então, nós não podemos permitir que o mau uso da criação feito por alguns nos leve a demonizarmos e perdermos de deleitarmos para o nosso bem e o bem do reino todas as bênçãos contidas na criação de Deus. Então, Deus ele cria as coisas de forma que nós possamos usufruir, sentir prazer e alegria. Mas o ascetismo vem com esse tipo de pensamento que tenta castrar a alegria e tenta tirar a beleza do mundo, tirar a beleza das coisas feitas por Deus para a nossa alegria. E tem o outro lado, o outro grupo, totalmente oposto a esse, é o dos hedonistas. Observe como o gnosticismo ele traz uma confusão moral absurda. Então, se alguns entendiam que a matéria era mal e por isso era má e por isso eu deveria reprimi-la, outros entendiam que já que ela é má, então vamos gastar ela. Vamos libertar o corpo usufruindo e gastando a nossa carne ao máximo com os prazeres e com as promiscuidades desse mundo. Então, eles acreditavam que você deveria mesmo, botar para torar mesmo, era o desfrutar de todo o prazer carnal, com prostituição, com orgia, com bebedice, com glutonaria, para gastar mesmo a carne, para libertar o espírito. Então, o argumento deles era que, já que o que vale mesmo é o reino espiritual, então, isso aqui não importa, esse campo terreno aqui não importa. O que a gente fizer, está tranquilo, porque importa é o que é o espírito. Por mais terrível que fosse o pecado cometido no corpo, ele não valeria de nada. Então, observe como isso é diabólico e como, ao mesmo tempo, isso também corre no nosso meio. Porque alguns vão dizer, não, o que vale é o espiritual, o que vale é o coração, Deus olha o coração. Então, em nome disso, as pessoas vão usar o seu corpo da maneira que quiserem, porque simplesmente não importa. Deus ele vai se importar somente com o espiritual, com o interior. Né? Mas a adoração e a nossa vida, o Senhor quer ela por completa, seja material, seja espiritual, o que for. O uso do nosso corpo também faz parte da santificação. Como eu falei antes, João, ele escreveu o seu evangelho e as suas epístolas com um dos propósitos de combater o gnosticismo. Observe o que ele diz em 1 João, capítulo 1, versículo, primeiramente, do 1 ao 4. Eita, eu errei é esse aí mesmo. 1 João 3, 4 ao 10. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu.
Pronto, João é muito claro. Se você não obedece às leis de Deus, se você não cuida do seu corpo de maneira santa, então você não é filho de Deus. Muito simples. Então, não tem conversa de, não, a carne é fraca, então, já que é fraca, vamos deixar ela ser fraca mesmo e vamos tentar salvar o espírito. João, ele combate esse tipo de pensamento. Vamos lá. Ainda dentro do gnosticismo, a gente vai ver que o gnosticismo ele tinha algumas divergências em relação à humanidade de Cristo. E você vai ver alguns pensamentos sendo difundidos ali no meio do povo, contrários à humanidade de Cristo, pelo menos de duas formas diferentes. Então, a primeira teoria era a do docetismo, que dizia que Jesus ele apenas aparentava ser humano. Jesus ele não veio em carne, ele parecia ser humano, então ele era tipo um fantasma, né? um poltergeistzinho. E aí, João, ele vai combater isso lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Alguém lê aí para mim, por favor? Ele é muito enfático, né? Que nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam. Então, ele estava em carne. Observe também o que é que diz, ainda em 1 João, capítulo 4, versículo 2 ao 3. A palavra-chave aí, carne. Como ele é claro, né? Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não provém de Deus. E, claro, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João, ele começa o evangelho dele, né? Não dá nem graça, paz, não dá boa noite, não dá nada. Ele já começa bem claro. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 ele vai dizer, e esse verbo se fez carne. E isso aí era acabar com o gnosticismo, né? Ele matava o gnóstico do coração. Porque para um gnóstico, como é que pode um ser espiritual e divino, que é bom, se fazer carne e matéria que é má? E aí João ele vai dizer claramente, aquele que é Deus se fez carne. Outra teoria era a do serentismo. Pode passar aí. Pode passar, Ju. Pronto. O serentismo ali afirmava que o Espírito do Cristo divino, vê que viagem. O Espírito do Cristo divino desceu sobre o Jesus humano no batismo, mas o deixou pouco antes da sua crucificação. Então, o Cristo verdadeiro desceu lá sobre Jesus no batismo, viveu todo o ministério dele, mas antes de Jesus morrer, ele zarpou, e quem morreu na cruz mesmo foi só o Jesus humano e não o Jesus divino. E aí, João, olha o que ele vai dizer lá, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha as expressões que João usa, água e sangue. Ele usa água e sangue para se referir ao batismo e à morte de Cristo. Ele está dizendo, o mesmo Jesus que desceu nas águas no batismo, foi o mesmo que morreu lá na crucificação. O mesmo Cristo, homem Deus. Então, com isso, ele derruba essa teoria do serentismo. Lembrando que a gente ainda está dentro do gnosticismo. Veja como é um pensamento amplo e de várias ramificações. Nós ainda não vimos nada, na verdade. Então, a conclusão sobre o gnosticismo. Ainda hoje, nós vemos líderes cristãos que afirmam possuir um tipo de conhecimento oculto, secreto, que os coloca
em oposição ou em pé de igualdade com a palavra de Deus. Tais ensinamentos devem ser rejeitados e nós termos o mesmo zelo que os bereanos tiveram em checar tudo e qualquer ensinamento com a palavra de Deus. A nossa salvação não está em uma gnosis, mas na verdade encarnada chamada Cristo. Então, assim como os gnósticos, alguns líderes vão se sentir superiores por possuírem algum conhecimento, alguma revelação que nem mesmo os apóstolos tiveram. Mas o nosso ensinamento é baseado no ensino do apóstolo, não em revelamento, não em histeria, em algum devaneio, mas na palavra viva de Deus. E todo e qualquer ensinamento deve ser pautado e comparado com a palavra de Deus. Esse é o nosso teísmo bíblico. Vamos lá para próxima filosofia aí, é o agnosticismo. Vamos lá. Se gnosticismo significa conhecimento, com a partícula A de negação na frente, então nós temos um não conhecimento. O gnosticismo... Espera volta aí. O gnosticismo, ele significa saber, conhecer. Ou melhor, é a negação do saber, do conhecimento. O agnosticismo, ele vai dizer que a crença na existência de Deus é impossível. Crer que Deus existe é impossível. Não pode ser provado. É a posição mais em cima do muro que existe. O agnóstico, ele é tipo um ateu que não tem coragem de se assumir ateu. Então ele fica por ali, pelo meio. Ele está no meio termo. Ele pode ser tanto puxado para um teísmo, ele vai afirmar que é impossível eu provar que Deus existe, mas eu acredito que possa existir sim um Deus. Ou ele vai ser puxado para ateísmo. É impossível a gente provar que existe um Deus e eu creio que não existe um Deus de fato. Observe que ele está ali no meio do muro. Em suma, o agnosticismo ele vai afirmar que até pode só ser possível que Deus exista, mas é impossível que possamos conhecê-lo. Então, o agnóstico ele vai afirmar que, por mais que Deus exista, nós não vamos poder conhecê-lo, nós não podemos conhecê-lo. Eu consigo visualizar claramente um agnóstico cantando "Ninguém explica Deus". Ninguém explica Deus e ninguém explica Deus. E aí você observa, eu falei de música semana passada e hoje novamente, porque são alguns detalhes que passam despercebido, que por mais que eu entenda e leve para algum sentido, que possa até mesmo ter sido o mesmo sentido que o autor quis colocar, alguns não têm essa percepção. Então, quando eu falo lá sobre o Deus de longe, né, que ele é o Deus de perto, não de longe, eu matar essa característica do Deus de longe, do Deus transcendente, é fatal. E você viu que muitos dos pensamentos que nós vimos vêm exatamente da deturpação, da transcendência e imanência de Deus. Então, o Deus que é de perto é o Deus que é de longe, o Deus que é de vale é o Deus de montanha, e é isso aí, não vamos mexer nisso. E da mesma forma, quando eu digo que ninguém explica Deus, eu posso levar isso para um agnosticismo, para uma impossibilidade de eu conhecer um Deus. Né? O Big Bang vai tentar disfarçar, a teologia vai tentar explicar, mas no fim das contas ninguém sabe de nada. Basicamente isso que alguém pode subentender da música. Entretanto, a própria música ela se propõe a explicar Deus. Né? Ninguém explica Deus, mas Deus ele é dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Né? Ele criou tudo, é soberano, então ele vai descrever Deus de várias formas. Então, o agnóstico ele vai dizer que nós não podemos conhecer Deus, mas o Deus cristão, o Deus bíblico, é o Deus que se faz conhecido. E o nosso Deus ele se faz conhecido de duas formas, né? O que a gente chama de revelação geral e especial. Primeiramente, ele se faz conhecido na criação. Quero que alguém abra em Romanos 1, versículo 19 ao 21, e outro abra em Salmo 19, 1. Salmo 19, 1.
Pronto. Deus é o Deus que se revela na criação e na sua natureza. Só que por conta do pecado afetar o entendimento humano, nós não podemos conhecê-lo plenamente e nós temos percepções erradas. Naturalmente, nós temos percepções erradas, o que vai dar origem a todas essas filosofias que vão tentar explicar o mundo de diversas formas diferentes. Entretanto, nós temos também a revelação especial, que é nas Escrituras. Olha o que o Salmo 19, o Salmo 19, versículo 7 vai falar. E aí em Timóteo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça. E nós vemos que a palavra de Deus, ela nos dá um conhecimento sobre Deus, nos dá um conhecimento verdadeiro sobre Deus. É claro que... Aí vamos lá, antes de eu falar isso aqui, passa aí, Júnior, por favor. Nós temos, então, três tipos de pensamentos em relação ao conhecimento de Deus. Primeiro, nós não podemos saber nada sobre Deus. Segundo, nós podemos saber tudo sobre Deus, ele pode ser conhecido plenamente. E terceiro, podemos saber alguma coisa, mas não tudo. Deus é parcialmente cognoscível. Alguém pode me dizer em qual o nosso pensamento teísta se enquadra mais? 3 unânime. 3. Isso aí. Nós, ainda afetados pelo pecado e pela nossa finitude humana, né, não tem como um ser finito conseguir compreender e entender completamente um Deus infinito. Mas aquilo que nós podemos conhecer sobre Deus, que nós devemos buscar sobre Deus, é verdadeiro. Então, por mais que nós tenhamos um conhecimento parcial sobre Deus, podemos ter um conhecimento verdadeiro sobre Ele. E o conhecimento que nós podemos ter de Deus é suficiente para nós, para vivermos, para desfrutarmos, para andarmos segundo Sua vontade. E a eternidade toda iremos passá-lo a conhecer cada vez mais. Observe que diz Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24. E outro abre em 1 João capítulo 5, versículo 20. Nove, 23 ao 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. 1 João 5, 20. E João reforça as palavras que Jesus disse na sua oração lá no Getsemane, antes de ser preso. A vida eterna é isso, que te conheçam, o único Deus Salvador. Então, já que Deus pode ser conhecido, e a Bíblia mostra isso, e a Bíblia me incentiva a buscar esse conhecimento de Deus, que é revelado na sua palavra, então que nós possamos ter esse desejo de conhecer a Deus. Que nós não somente afirmemos que Deus possa ser conhecido, mas que busquemos conhecê-lo cada vez mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Pronto, vamos lá. Materialismo, próximo pensamento. Vamos lá. O materialismo vai afirmar que a existência é composta apenas de matéria. As realidades ditas como espirituais simplesmente não existem. O materialismo é um ateísmo mais organizado, né, mais amplo, é um ateísmo mais robusto. Então ele vai dizer que o mundo está restrito apenas a esse campo material, essa visão. Não existe nada de metafísico, nada de espiritual, nada além disso. Vamos lá, alguns princípios dessa visão. Só existe matéria. A matéria é tudo que existiu, existe e existirá. Se a matéria deixasse de existir, nada restaria. Segundo, a matéria é eterna. A matéria sempre existiu e se surgiu, surgiu do nada. Legal. Terceiro, não há criador. Ateísmo. Quarto, os seres humanos são mortais. Não há mente, não há alma, apenas reação química no cérebro.
né? Não existe um espírito, não existe, né, um interior humano, não existe eternidade. Morreu, acabou. Humanos não são singulares. Os homens são apenas a forma animal mais elevada e recente da escada evolutiva. Tem habilidades mais desenvolvidas que os seus companheiros primatas. Observe como essa visão reduz o homem apenas a um tipo de animal evoluído, apenas isso. E a gente vê a visão bíblica em Gênesis, que Deus ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Nós vemos toda uma identificação, todo um relacionamento, todo um tratamento especial e destacado em relação ao homem das outras coisas criadas por ele. Então, o materialismo ele vai perder essa beleza da humanidade, essa singularidade, essa especialidade que há no ser humano e vai reduzi-los apenas a animais e a máquinas que funcionam 24 horas e que um dia vão terminar, vão morrer e acabou. E é isso. O materialismo, por pensar assim, é óbvio que eles vão dar uma ênfase e vão focar muito mais nos bens materiais. Até porque, se é só isso que a gente tem, então vamos ver ao máximo, vamos aproveitar ao máximo e vamos gastar e vamos usar o que a gente pode usar e vamos viver buscando bens materiais. Então, é essa visão totalmente limitada da vida. Agora, observe. Os cristãos, vamos lá, cristãos, que concentram quase todos os seus esforços em ganhar mais dinheiro e acumular bens, podem ser considerados materialistas práticos. Então, não basta somente dizer que acredita na eternidade. Se eu vivo apenas buscando os bens e apenas me deixando levar pela ansiedade e correria desse mundo, tendo uma visão materialista, isso não me faz diferente dos materialistas, dos ateus. Então a gente viu um ateísmo prático e a gente vê também um materialismo prático, né? Uma ênfase e uma preocupação exacerbada com os bens materiais. E Jesus ele vai falar, não fiquem preocupados com essas coisas, pois os pagãos é que correm atrás delas. Aqueles que não têm a Deus é que vivem ansiosos e preocupados em relação a conquistar esses bens materiais e essas coisas do mundo. Vamos lá. Humanismo. Esse aí é bronca. Esse aí, só coloquei isso. A figura central é o próprio ser humano. O sistema filosófico, cuja figura central é o próprio ser humano, né, é chamado de humanismo. Protágoras, filósofo da escola sofística, disse que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Ou seja, nada pode existir alheio ao homem, pois ele é o centro de todas as coisas. O homem tem o poder para determinar o valor ou o significado das coisas, criando a sua própria realidade. Então, o humanista, né, novamente, é uma tentativa de usurpar o trono de Deus, tira Deus do trono e coloca o homem como o centro e o fundamento de todas as coisas. Tudo é feito para o homem, por conta do homem. Sendo assim, a gente novamente vai cair no relativismo. Não tem verdade absoluta. Porque o homem é que cria as suas verdades, o homem é que cria as suas leis morais, o homem é que cria, então, isso vai ser relativo. A minha realidade pode ser essa, e a minha verdade vai ser essa, mas a sua vai ser totalmente diferente. Então, nós não temos valores morais absolutos. Creio eu, e sinto que, de todas as filosofias que nós vimos, a humanista é a que mais é presente hoje dentro das nossas igrejas. Isso você pode observar nas músicas cantadas e nas pregações, nas mensagens. Nós vemos que há uma ênfase exagerada e demasiada em cima do homem e da humanidade do homem. É uma tentativa sempre de exaltar, de paparicar, de bajular e de enaltecer e de massagear o ego humano. A gente conhece a teologia da prosperidade, e a teologia da prosperidade ela pode se enquadrar também no materialismo, porque você vê Jesus ele sempre falando de coisas eternas, mas o teólogo da prosperidade vai pegar e vai focar só nas coisas materiais e vai pegar todas as verdades e belezas espirituais e colocar na periferia, enquanto que a ênfase vai ser nos bens materiais. Então, é um materialismo e um humanismo também, porque ele está preocupado sempre
em saciar, em satisfazer o desejo do homem e mostrar que o homem pode ganhar tudo, e é isso aí. E recentemente a gente também tem a teologia do coaching, o coaching dentro das igrejas, né? Onde pastores têm tratado as suas pregações como palestras motivacionais de autoajuda, confundindo fé com força de vontade, evangelho com motivacionalismo e Cristo como um palestrante. Então, desconfie de qualquer mensagem que massageia o ego humano e diminui assuntos tão sérios como pecado, arrependimento e salvação. Então, o coaching ele vai olhar para o pecado e vai dizer que é apenas um obstáculo para você conquistar seus objetivos, né? Que Deus já deu a capacidade, a força para você conseguir, você vai conseguir o mundo, você vai conquistar tudo e tal, aquele negócio motivacional bem que toca na alma, que toca no ego, né? É um negócio que vai massagear o ego humano, você é o cara, você é show, né? Você é o centro, né? Você é o centro de Jesus, o centro do evangelho, o centro das coisas. Então, você vê claramente o humanismo ele pairando nos nossos púlpitos e nas nossas mensagens. Exatamente, pensando em mim. E aí você vê que algumas pessoas elas se sentem um pouco incomodadas quando elas olham para o universo, porque elas veem assim, poxa, a gente tem um universo tão grande, não é possível que não exista outra vida por aí na Terra, porque ela está condicionada a pensar que as coisas giram em torno da gente. E quando ela se depara com a insignificância dela no universo, ela pensa, cara, não é possível que Deus tenha feito só isso. Por quê? Porque ela acha que Deus fez as coisas para ela. Só que, como nós lemos no Salmo, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento fala das obras de suas mãos. Então, o universo vasto e infinito que existe, ele existe para glorificar Deus, para que o homem olhe e veja como ele é insignificante. Então, o homem olha para o mundo macro, para o universo, para as galáxias, não encontra fim e é humilhado. E ele olha para o mundo micro, para as bactérias, para as moléculas e também é humilhado porque vê que o negócio é muito profundo. Então, a gente fica incomodado porque a gente acha que as coisas foram feitas para nós. Mas tudo isso foi feito para anunciar e para proclamar a grandeza de Deus. Então, não tenho dificuldade em não imaginar que existem vidas em outros planetas. Pode existir, se existe, não faz diferença. O que importa é que Deus fez tudo para a glória dele. Então, desconfie, reflita sobre o que é cantado, as mensagens, né? É uma ênfase exagerada em cima de determinados atributos de Deus, em detrimento de outros. Então, busque sempre depender de Deus. Esqueça esse negócio de que você pode tudo, de que você é o cara, né, de que você tem força e pode fazer o que quiser. Veja o que diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5 ou 7. Eu vou ler aqui para quem não ouviu. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E que não usa Deus como um pretexto para realizar os seus sonhos, seus desejos, suas vontades, mas que confia em Deus e crê que, apesar de todas as coisas, mesmo controversas, elas de certa forma vão cooperar para o seu bem. Porque tudo aquilo que Deus faz para a sua glória reflete no nosso bem. E é assim que a gente nivela e entende a importância do ser humano para Deus e, ao mesmo tempo, a glória dele. Porque Deus, antes de criar o mundo, já estava muito bem, já estava pleno e completo. Ele não cria o mundo e os seres humanos por uma necessidade dele. Então, quando Deus faz os humanos, ele não desce do trono e coloca o homem ali. Ele continua no seu trono soberano, pleno e cheio. Nós é que precisamos dele. Então, continuemos colocando e permanecendo, deixando permanecer Deus no seu trono, exaltando a ele, dando toda a glória a ele e combatendo qualquer
forma de humanismo, de idolatria humana e de exaltação ao ego humano. Em nome de Jesus, que esse possa ser o nosso pensamento. Amém? Pode vir, pastor. Conclusão. Pode vir, pastor. O teísmo cristão é a única cosmovisão ou filosofia verdadeira. Qualquer outra não passa de tradição de homens. Jesus deixou claro que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda pessoa realmente convertida ao Senhor Jesus, pelo sangue da nova aliança, tem a responsabilidade de ser um defensor da verdade, do teísmo cristão, contra todas as cosmovisões e filosofias do engano. Então o cristão se apoia nessa visão e não flerta com outras. Ele é firme no que a Bíblia diz. Esse é o teísmo bíblico, a nossa visão sobre Deus e sobre o mundo a partir da Bíblia.